Maravilha, então vamos iniciar, pessoal, a gravação do tópico regência verbal e nominal. Como é que funciona isso, professor? O que é regência verbal? O que é regência nominal? O que eu tenho de analisar? Vem comigo. A palavra, pessoal, regência, lógico que veio do verbo reger, de comandar, mas eu quero que vocês associem à prova de concurso. Apareceu a palavra regência, vocês vão lembrar do uso ou não de uma determinada preposição. Então, já vou associar a regência à preposição. Quando falamos regência verbal, é quando um verbo solicita ou não uma preposição. Por exemplo, preferir é verbo, isso é regência verbal. Informar é verbo, isso é regência verbal. Lembrar é verbo, isso é regência verbal. A regência nominal, é quando um nome solicita ou não uma preposição. Por exemplo, preocupado é um nome, é um adjetivo. Então isso é regência nominal. Capaz é um nome, é um adjetivo. Então isso é regência nominal. E vai é verbo, é regência verbal. Então por isso que no tópico do edital vem regência verbal e vem regência nominal. E a galera fica, o que é isso? É a relação de solicitação de preposição pessoal de um verbo ou de um nome. A gente terá de falar mais coisas ainda que a Banca IBFC pode cobrar. O que é termo regente? O que é termo regido? Que muitas pessoas se confundem. Então, é um outro tópico que nós também teremos de falar. Vem comigo, pessoal, questões de regência verbal e nominal, nosso bloco de 20 questões. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Prefiro o trem a ônibus do que ônibus aos ônibus. Primeiro ponto que vocês têm de saber. A regência do verbo preferir. Pessoal, na língua portuguesa, na norma culta, quem prefere uma coisa a outra. Eu sei que é normal, na linguagem coloquial, usarmos do que? Hoje está chovendo, prefiro ficar em casa do que sair. Eu sei, mas para fins de prova, não, pessoal. Hoje está chovendo, prefiro ficar em casa a sair, certo? Então, quem prefere uma coisa a outra. Além disso, às vezes, a banca pede paralelismo. O que é isso? Já vou explicar. Mas aqui, ó, já risca a letra A e já risca também, pessoal, só a letra A. Paralelismo é assim, ó. Pessoal, se eu coloco para vocês, por exemplo, prefiro cerveja, espaço, vinho. Depois eu coloco prefiro a cerveja, espaço, vinho. Primeiro tópico, quem prefere uma coisa a outra. Então, isso aí já é consolidado. Mas há uma diferença aqui em relação ao paralelismo, que é a igualdade. Na primeira frase, a palavra cerveja não tem artigo antes. Não é a cerveja. O que significa? Que a palavra vinho não terá artigo antes. É prefiro cerveja simplesmente a vinho. Na frase de baixo, pessoal, a palavra cerveja vem com artigo antes. Por paralelismo, que é a igualdade entre estruturas, no caso aqui, eu tenho de usar artigo antes de vinho. E quem prefere uma coisa a outra. Então, prefiro a cerveja ao vinho. Na frase em questão da banca, prefiro trem, espaço, ônibus, observa, antes de trem não tem artigo, não é prefiro o trem. Então, se não há artigo antes de trem, não há artigo antes de ônibus. Simplesmente o A do verbo preferir. Prefiro trem a ônibus. Muito bem, estamos entre duas. Depois, informe aos passageiros que os preços aumentaram. Nota que aqui só tem uma opção. Mas assim, o verbo informar no contexto é um verbo transitivo direto e indireto. Então, eu tenho de ter um objeto direto, tenho de ter um objeto indireto. Então, pessoal, informe aos passageiros, isso aqui é o objeto indireto, que os preços aumentaram. Isso aqui
é o objeto direto. Informe aos passageiros isso. Já está ali, não iria mudar muita coisa. Mas mesmo assim eu quero falar um pouquinho mais do verbo informar, porque ele cai na prova e eu tenho de cuidar. Então vamos lá, olha só. O verbo informar, pessoal, poderá ser um verbo transitivo direto e indireto. Excelente? Ou seja, pedir objeto direto mais objeto indireto ou objeto indireto mais objeto direto. O que vocês têm de cuidar? Construções erradas. O que é errado? Por exemplo, pessoal, olha comigo. Informe. Vamos lá. Informe os alunos. Eu quero saber de vocês quais as construções estão corretas. Informe os alunos que haverá aula. Será que é uma frase certa ou errada? Letra B, colocar um pouco mais abaixo. Informe aos alunos que haverá aula. Letra C. Informe aos alunos de que haverá aula. E a última, pessoal, letra D. Informe os alunos de que haverá aula. Pergunta que se faz necessária. Quais frases estão corretas? Quais frases estão corretas? Então, na minha cabeça é o seguinte. Eu, no verbo informar, é um verbo transitivo direto e indireto. Posso ter, observa, objeto direto mais objeto indireto, ou posso ter objeto indireto mais objeto direto. Beleza, o que eu não posso? Isso aqui tá certo, tá? O que eu não posso? Olha, o que eu não posso, pessoal, é isso aqui, ó. Eu não posso ter objeto direto com objeto direto. Ou eu não posso ter objeto indireto com objeto indireto. Porque ele é um verbo transitivo direto e indireto. Eu não posso ter dois objetos diretos, eu não posso ter dois objetos indiretos. Então, informe os alunos, observa, objeto direto, que haverá aula, objeto direto, frase errada. Informe aos alunos, objeto indireto, preposição a, que haverá aula. Informe aos alunos isso, objeto direto, frase correta. Letra C. Informe aos alunos, objeto indireto, pessoal, preposição a, de que haverá aula, objeto indireto, preposição de, dois objetos indiretos. Frase errada. Informe os alunos, objeto direto, de que haverá aula, objeto indireto. Agora, pessoal, frase correta. Então, estão corretas as frases B e D, pessoal. Claro, na questão da IBFC, nem precisou de tanto, porque eu já estava entre duas, né? Mas vale explicar, porque daqui a pouco aparece uma questão com o verbo informar, vocês têm de saber a regência. Depois, lembrei, espaço, todos, que o voo estaria lotado. O verbo lembrar, ele tem uma regência especial, lembrar-se e esquecer-se, que veremos daqui a pouco. Mas nesta questão em especial, ele está como verbo transitivo direto e indireto. Nesta questão em especial, ele está com a mesma lógica do informar aqui. Então, aqui, pessoal, nota que o voo estaria lotado, é isso, objeto direto. Então, antes tem de vir o objeto indireto. Lembrei a todos, objeto indireto, que o voo estaria lotado, objeto direto. Aqui, assim está o verbo lembrar. Veremos em outras questões daqui a pouco com uma regência diferente para o lembrar e para o esquecer. Sempre acabo concordando. Aqui, pessoal, é mais fácil. Quem concorda, concorda com eles. Letra C é o nosso gabarito. Pessoal, questão número 2, vem comigo. Está assim, ó.
Em relação à regência, analise a frase abaixo. Nota, a banca falou regência, mas aqui, na verdade, é regência nominal, porque quem está solicitando a preposição ou não é o nome. O rapaz está preocupado. Preocupado é um adjetivo. Quem está preocupado, pessoal, está preocupado com alguma coisa. Com o seu peso. Vai! Pois vai. Agora isso aqui, ó. Esse cara vai cair muito, IBFC. Galera, vem comigo. O verbo ir, na língua portuguesa, poderá aceitar a regência a ou para, com uma lógica de semântica diferente. Como assim? Na língua portuguesa, pessoal, quem vai a, vai e volta, indica para nós breve permanência. Quem vai para, vai e fica, indica para nós longa permanência. Tudo bem. Agora, o que vocês têm de saber? O que a banca não aceita como linguagem culta? Ir em, ou em mais o que é no, ou em mais a que é na. Aqui, pessoal, embora seja normal no dia a dia, a banca não vai aceitar. Então, por exemplo, ó, vou no cinema. Não, vou ao cinema. Vou no banheiro. Não, vou ao banheiro, irei ao banheiro. Então, cuidado. Aqui, pessoal, não poderia ser vou na academia. Vou na academia já estaria errado. Como eu não vou ficar na academia, eu irei à academia. Com crase, claro, porque quem vai a e a academia pede o a. Claro que crase falaremos no outro bloco, mas ali, pessoal, com crase. Professor, diga. Se eu for a São Paulo, como é que funciona? Depende. Se for breve permanência, eu irei a São Paulo. Eu vou e volto. Eu vou ficar, então eu irei para São Paulo. Eu vou e volto. Por exemplo, irei a Florianópolis fazer um concurso. Vou e volto. Passei e vou ficar por lá. Irei para Florianópolis. Entenderam? Assim que funciona. Muito bem. E depois, ele é capaz. Quem é capaz, pessoal, é capaz de alguma coisa. Então, pela sequência, é com. Depois, pessoal, é a. E é capaz de. É Dinamarca, o nosso gabarito. Depois, observa comigo a questão número 3, pessoal, está assim. Observe a transitividade dos verbos. Quando falam para nós em transitividade verbal, eles estão querendo saber se é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto indireto, verbo de ligação, verbo intransitivo. Isso é transitividade verbal ou predicação verbal. É a mesma coisa, tá? Ninguém é chato, verbo de ligação, perfeito. Ninguém aqui é o sujeito. É o verbo de ligação, chato, predicativo do sujeito. Frase correta. Lembra que isso aqui também a gente analisou na aula anterior, na gravação anterior, né, de funções sintáticas, que vimos tudo, também engloba, tem que saber as funções sintáticas. Reagimos de maneira automática, verbo transitivo direto. Tá errado, né? Porque o verbo transitivo direto é aquele que pede objeto direto. O que é o objeto direto? É um complemento verbal sem preposição. De maneira automática, nem objeto indireto é. É a forma como nós reagimos. É como se fosse automaticamente. Isso aqui, pessoal, é um adjunto adverbial de modo. Então, o reagir é meramente um verbo intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que não tem complementos verbais, nem objeto direto, nem objeto indireto. Depois, como se trata de uma estratégia primitiva, verbo transitivo indireto. Perfeito. É tratar-se de. Se trata de quê? De uma estratégia primitiva, preposição de, objeto indireto, portanto, pessoal, verbo transitivo indireto. Então, essa aqui está correta. A anterior errada. Sentimos frio, calor, medo ou nojo, verbo transitivo direto. Lembra? Aqui, pessoal, quem é que sente? Nós. Como que a IBFC chama, vimos
na gravação anterior, sujeito oculto, elíptico, desinicial. Sentimos o quê? Frio, objeto direto, calor, objeto direto, medo, objeto direto, nojo, objeto direto. Mas enfim, é um verbo transitivo direto, correto aqui. Mas a pergunta da banca foi: de acordo com as frases acima, assinar a alternativa incorreta. Incorreta é apenas a 2, pessoal, porque ali eu tenho um verbo intransitivo, portanto, letra B de Brasil. Muito bem, finalizamos a página aqui. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Muito bem, vamos ver o que a galera está conosco ali. Sim, poderíamos ter uma construção diferente naquele do preferir. A Lúcia de Brasília, estou aprendendo muito com você, tenho dificuldade demais em português, sou um desastre. Tem que aprender esse trem aí. Uai, com certeza, Lucy, ou Lucy, né? Com certeza temos muita coisa para aprender aí em termos de língua portuguesa. Muito bem. Alguma dúvida, pessoal? Alguma colocação? Não, a aula não vai ficar salva, é uma aula de gravação para o nosso curso dos Correios. Quer dizer, curso é uma gravação da banca IBFC. Nós estamos aqui fazendo a gravação da banca IBFC. A gente tem muitas aulas disponíveis na internet, mas isso aqui em especial é aquele curso que nós temos de 320 questões banca IBFC na língua portuguesa, tá? Valeu ali, pessoal? Nenhuma dúvida, então? Não? O verbo indireto, quando for indireto, é porque não é que não dependa, tá? Ele não tem naquele momento, Mário, é assim, ó, o verbo transitivo indireto, ele não tem, o que ele não tem? Ele não tem objeto direto ou objeto indireto. Mas assim, não é que ele não tenha sempre, é contextual às vezes. Por exemplo, se eu pegar o verbo falar, falei a verdade. Eu posso falar que é um verbo transitivo direto. Falei o quê? A verdade. Mas daqui a pouco, falei a verdade a todos. Ele já muda a transitividade, né? Porque a verdade é objeto direto, a quem? A todos é objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto. Olha só. E se eu disser assim, ó, eu, vírgula, como professor, vírgula, falo todos os dias. Agora, Mário, já muda tudo. Porque o eu é sujeito, como professor é uma outra função, né, aposto. Falo é o verbo, só que todos os dias, eu não estou falando falo o que ou falo a quem, é só um adjunto adverbial. Então aqui ele já é um verbo intransitivo. Então, o que acontece? O verbo intransitivo é aquele que num determinado contexto não tem objeto direto e não tem objeto indireto. Existem aqueles que normalmente são verbos intransitivos e existem aqueles que é muito contextual, né? Aqui o falar é um exemplo de contexto. Obrigado, Gilvânia. Prof, sua calma é calma. Maravilha. Foi ali, então? Então tá, pessoal. Sigamos. Prof, sobre crase, ela sempre ocorrerá antes de palavras femininas? Não, não é sempre que ocorre antes de palavras femininas, não, tá? Tem que haver as condições para que haja a crase. Porque, por exemplo, se eu disser assim, ó, eu fiz a questão, a palavra questão é um substantivo feminino, mas não a crase, porque o verbo fazer é um verbo transitivo direto. Eu fiz o exercício. Então, não dá, o que a gente pode falar? A gente pode falar que a crase poderá ocorrer com o substantivo feminino. O que a gente não pode falar? Que ela sempre ocorre com o substantivo feminino. Ok? Ela poderá ocorrer. Agora, sempre vai depender do contexto ali, se há ou não uma outra palavra que solicite a preposição.
tá bem? A gente vai falar um pouco mais até na sequência, né? Claro, a gente tem um bloco de questões, que é um bloco ali, o IBFC, né? Bloco crase, mas a gente está no bloco regência aqui.